O que vem depois da morte? Essa é uma dúvida antiga que atinge as mais antigas civilizações. A morte é algo que intriga a humanidade desde o início dos tempos. Outra coisa que intriga também é por que você não deixa seu like já no começo do vídeo. Isso vai ajudar bastante o canal e não te custa nada. As mais antigas civilizações adquiriram sua própria forma de homenagear seus mortos. Alguns desses ritos podiam ser seguidos de enterro, cremação ou embalsamamento. Um costume muito comum é o de se enterrar os mortos. E quando enterramos vários mortos em um mesmo local, damos o nome deste local de cemitério. O cemitério deveria ser um lugar onde o morto deveria ter o seu descanso para toda a eternidade. Porém, alguns cemitérios contam histórias inquietantes a várias gerações futuras, principalmente quando estes são enterrados em covas rasas. Vamos ver alguns casos. O massacre da Grécia Antiga. Cerca de 80 esqueletos humanos foram encontrados em uma cova rasa aos redores do cemitério. Eles pertenciam à Grécia Antiga, entre o século 8 e século 5. O que chamou a atenção é que todos estavam com suas mãos presas por grilhões acima da cabeça e as mandíbulas abertas. Após ver a forma como foram enterrados, ficou claro que esses jovens foram vítimas de algum tipo de punição. Mas o que aconteceu exatamente segue um mistério. Porém, há alguns indícios apontam que eles teriam sido liderados por um nobre ateniense que tentou tomar o poder em 632 a.C. E de acordo com a agência de notícia Reuters, essas ossadas foram encontradas em uma parte da necrópole de Phaleron Delta. Um antigo cemitério descoberto durante a construção de uma biblioteca e um teatro entre o centro de Atenas e Pireu. Vampiros da Bulgária. Já na Bulgária, foram descobertos cerca de 100 cemitérios de vampiros. As superstições de vampiros se espalharam por toda parte e eram temidas pela maioria da população. E por causa do temor a essa crença, muitos corpos foram enterrados de formas separadas para garantir que os mortos permanecessem mortos quando o indivíduo morresse por causas estranhas. Em Perpécton, um homem na casa dos 40 anos foi encontrado com uma barra de ferro cravada em seu peito. A intenção era obviamente impedir que ele se movesse após a morte, mas não contente com isso, arrancaram a perna do defunto e colocaram ao seu lado para impedir que ele se movesse. Mas este não foi o único contemplado. Vários outros esqueletos foram encontrados com partes de ferro em suas costelas, onde deveriam estar seus corações. Isto tudo numa ânsia de tentar proteger-se mesmo após a morte de indivíduos. Essa era a execução mais famosa de vampiros, cravando algo em seu peito ou então colocando dente de alhos ao redor do seu túmulo para garantir que o morto não voltasse em uma forma demoníaca para aterrorizar toda uma cidade. Poço dos bebês. Dessas descobertas, a mais perturbadora se tratou de um buraco cheio de esqueletos infantis, descoberta em 1988 por arqueólogos. O esgoto ficava sobre o balneário romano de Ascalon, um antigo porto marítimo na costa do Mediterrâneo de Israel. Uma sepultura infantil em massa é algo que você nunca deveria precisar descobrir, mas infelizmente, às vezes a vida é bastante cruel e tragicamente esta descoberta arqueológica foi a maior descoberta de bebês mortos em um local. Pesquisas florenses sobre os ossos atestaram que todos os bebês que foram encontrados tinham menos de uma semana de vida. O motivo para cometer tal ato ainda não se sabe, mas teoriza-se que talvez sejam filhos indesejados nascidos de prostitutas que trabalhavam em casas de banho. Isso não é definitivo, porém essas cortesãs eram obrigadas a se livrar de seus filhos ou acreditavam que não seriam capazes de cuidar deles adequadamente. E isso poderia explicar por que os bebês masculinos eram a maioria jogados nesses poços, uma vez que as meninas, quando crescessem, poderiam trabalhar também em tais casas. Cova de Sacred Ridge. Em um assentamento nativo americano, no estado do Colorado, chamado Sacred Ridge, os arqueólogos estavam estudando artefatos antigos e perceberam 22 casas de fosso
que estavam em volta em pedaços de corpos humanos. Pilhas de ossos esmagados estavam espalhados por todo o local. A morte dessas pessoas foi atribuída a uma pilha de machados de 2 pontas que foram encontradas na região. Segundo os arqueólogos, por volta de 1200 anos atrás, estimados 35 residentes foram espancados e tiveram seus rostos esmagados. Fora isso, também foram escalpelados e depois cortados em pedaços e queimados. Suspeita-se que esse massacre inesperado tenha sido executado pelos seus vizinhos da aldeia, que devido à sua posição inferior lhe faltavam recursos. Claro que a motivação religiosa também não foi descartada, como uma forma de acalmar espíritos malignos. É isso aí, por hoje é só. Videozinho curto, curte, comenta, compartilha, ajuda o trabalho. Obrigado.